A gente continua aqui nesse papel de entrevistar os pré-candidatos a prefeitos de Parnaíba que apareceram em destaque na nossa última pesquisa Costa Norte Amostragem e que também têm aceito o nosso convite para debater os assuntos e alargar ainda mais, né, as informações sobre esse processo pré-eleitoral que nós estamos atravessando. E hoje nós recebemos aqui o pré-candidato Zé Hamilton. Boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Boa tarde, Helder. Estou aqui à sua disposição e sempre estarei, né, à disposição, porque eu acho importante essa comunicação com a população, né? E vocês fazem um grande trabalho nesse sentido, um trabalho sem nenhuma vinculação com qualquer candidato, todos têm a oportunidade. Então, eu me coloco aqui à sua disposição. Pré-candidato, o senhor sempre se orgulha, em algumas outras entrevistas que a gente já fez, não ter encaminhado nenhum dos seus filhos para lhe acompanhar na política. O senhor tem uma trajetória política que é marcada por uma base sólida, familiar, né, onde nós vemos a sua esposa, que é a dona Valéria, desempenhando aí um papel crucial como secretária de assistência social, não apenas durante os seus mandatos, para os que não conhecem, né, a trajetória histórica dela, mas também do pai dela, que foi o prefeito Carlos Carvalho, que ela também desempenhou a função de secretária de assistência social, né? E ela tem aí essa trajetória de apoio contínuo, né, ao senhor. Então, não foi nenhum encaminhamento político já engendrado dentro da família de vocês dois. Mas eu gostaria de lhe perguntar, qual é a importância do respaldo e da aprovação da sua família para essa sua campanha atual? Como é que essa dinâmica familiar que o senhor tem hoje influencia nas suas decisões e fortalece a sua conexão também com a comunidade, porque, afinal de contas, eles moram aqui em Parnaíba? Ô, Helder, a minha família sempre foi o meu esteio, certo? Em todos os aspectos da vida, tá certo? Tanto na política como nas minhas atividades privadas, tá certo? Então, eles são de fundamental importância, né? Hoje eu tenho o apoio de todos, tá certo? Agora, a questão de eu não encaminhar meus filhos para a política é porque a política, a gente, de uma certa forma, sofre muito, tá certo? A gente sofre não pela população, né, as exigências da população, mas a gente sofre por adversários que não são corretos, que não têm dignidade, que apelam para agressões, tá certo? E isso reflete muito na família. Então, eu não queria que meus filhos passassem pelo que eu passei, e inclusive pelo que eu passo hoje, tá certo? Eu não queria isso para eles, tá certo? É porque, de uma certa forma, né, eu tenho um sangue político, né? Eu gosto da política, porque na política eu vejo a oportunidade de servir a população, tá certo? Mas eles eu preservei e preservo também a minha esposa, né? Mas todos estão do meu lado nessa campanha, me apoiando, tá certo? Me ajudando. E eu só estaria candidato, pré-candidato, se eu tivesse o apoio deles. Se eu não tivesse, eu não estaria, não, tá certo? Mas eles viram a composição em que eu estava montando, né, com outros amigos, como o vice-prefeito Ricardo Veras, e então recebi o apoio de todos, tá certo? Então, eles todos estão comigo, a minha família, que é a minha base, tá certo? Para que eu possa, então, enfrentar todas essas angústias, agrúrias, né, agressões, né? Agressões, há pouco tempo eu tive aqui, dando uma entrevista para você, e eu disse, né? Eu digo, olha, Helder, isso ainda vai surgir muitas agressões, né? Muitas e muitas agressões. Agora, acontece, Helder, que eu tenho o couro grosso para esse tipo de coisa, certo? Algumas pessoas que me agridem, talvez é porque não tomaram o cardenal no dia, tá certo? Então, ficam assim um pouco desorientadas, né? Desesperados,
e começam a agredir ou mandar pessoas lhe agredir, tá certo? Agora, isso é uma questão que eu não entro nela, tá certo? Por que que eu não entro? Eu não entro porque é uma questão meramente judicial, tá certo? Eu tive hoje um contato com mais de 20 advogados que voluntariamente se propõem a estar do nosso lado e a questionar judicialmente qualquer agressão que venha à minha pessoa. Eu não entro nesse mérito. Tem os advogados, eles que cuidem desse problema, tá certo? Mas isso será feito. Será feito. Tive uma conversa muito saudável com eles, tá certo? Existem pessoas que cometem crime, né, de falsidade ideológica, né? Existem pessoas cumprindo funções para as quais eles não foram eleitos, tá certo? Mas isso aí é como eu quero lhe dizer, isso aí fica a cargo da justiça, né? E eles voluntariamente estão aí, eu fico muito feliz com isso, tá certo? Porque são voluntários, são pessoas, né? São advogados, militam em Parnaíba, trabalham em Parnaíba e vão atrás da minha pessoa para se colocar à disposição para fazer esse trabalho. Ora, eu fico muito feliz com isso, né? Muito feliz. Lamentavelmente, nós temos que chegar numa situação dessa. Então, eu disse para eles que eu estaria do lado deles e que eles tomassem as posições que eles achassem necessárias. Tá certo? Zé Hamilton, o senhor como pré-candidato, né, ao longo dessa pré-campanha que o senhor tem aí envidado, o senhor tem testemunhado com certeza aí um ritmo bastante intenso já de uma pré-campanha, um engajamento também significativo, tanto de novos candidatos quanto de seus apoiadores aí, considerando essa experiência, não é, que o senhor já tem e que outros apoiadores também já têm. Agora, que sentimento, não é, o senhor acredita que tem motivado essas pessoas a se candidatarem e ou a apoiarem, né, a sua candidatura? Quais são os principais fatores que o senhor evidenciaria como catalisador, né, para o entusiasmo, para a dedicação dessa campanha, quando o senhor mesmo diz que não tem patrocinadores para uma campanha, né? E que o principal patrocínio que o senhor está recebendo nesse momento é do povo? Perfeito. Por coincidência, ontem nós tivemos uma reunião com um pré-candidato a vereador, aliás, uma pré-candidata a vereadora, uma pessoa muito humilde, muito simples, certo? Basta que eu lhe diga que a casa dessa senhora caiu nesse inverno, nessas chuvas fortes que tiveram em Parnaíba. Ela fez apenas um puxado lá, mora lá, né, com um filho e tem um neto, tá certo? O neto dela, inclusive, tem problema de Alzheimer. Não, Alzheimer não. Ele tem um problema de autismo, tá certo? E ela sofre bastante com o problema do neto, tá certo? E ela me disse, eu perguntei numa determinada ocasião, mas eu não a conhecia, não sabia nem onde ela morava, tá certo? Mas ela veio assim tão forte, querendo ser candidata. Eu digo, não, eu tenho espaço para você, não tem problema não. Não precisa de dinheiro, não precisa disso não. Eu também não tenho, eu não vou dar dinheiro para ninguém, porque eu não tenho. Então, nós vamos confiando na população, tá certo? E o que é que eu vi nisso, Helder? Rapaz, eu fiquei sensibilizado ontem, certo? A senhora daquela, tão humilde, tão simples, né? E ela com essa vontade de servir. Ela disse que já trabalhou muito na vida dela como cabo eleitoral, já trabalhou em várias campanhas políticas, mas ela se determinou a ser candidata, tá certo?
E ontem eu disse para ela, eu digo, olha, eu admiro muito a senhora e quero lhe dizer que a senhora deve fazer todo o possível para se eleger. E o que eu puder lhe ajudar, eu vou lhe ajudar, né? Não tenho dinheiro, né? Porque se eu tivesse, em vez de lhe dar para você gastar na campanha, eu ia lhe dar para você reconstruir sua casa aqui, se você perdeu sua casa. Mas eu quero dizer à senhora o seguinte, faça tudo para se eleger, mas se a senhora não se eleger, a senhora fique tranquila. A senhora vai comigo para a prefeitura. Porque eu preciso na prefeitura de pessoas que pensem como a senhora. E vem esse sentimento, esse pensamento de uma pessoa humilde, de uma pessoa simples, de uma pessoa sem patrimônio, tá certo? Então, Helder, isso eu saí de lá ontem triste com aquela situação, mas ao mesmo tempo muito fortalecido para a campanha, certo? Digo, uma senhora dessa tem toda essa determinação, por que eu não vou ter? Mas é preciso que a gente leve para a população o que nós pensamos e o nosso sentimento, tá certo? Então é isso que eu trago, é esse o meu sentimento, é isso que eu quero fazer. Eu quero compor a prefeitura de pessoas que tenham esse espírito, tá certo? Porque é isso que nós precisamos, tá certo? De pessoas que não venham vender fantasias, de pessoas que não venham contar com coisas mirabolantes. Não, rapaz, vamos procurar o que está mais perto da gente. Você tem bem aqui posto de saúde que não funciona, então vamos cuidar disso, né? Você tem uma educação que não funciona, vamos cuidar disso. Você tem que trabalhar no sentido de criar oportunidade de emprego, vamos cuidar disso. Nós precisamos trabalhar para que a juventude tenha oportunidades, né? Não só para trabalhar, mas também para praticar esportes. Vamos cuidar disso. Então, é esse o sentimento, não tem mistério não, o sentimento é esse, tá certo? Quem quiser votar em mim, não vai votar enganado. Ele vai votar sabendo que o meu propósito é esse, é atender a saúde, a educação, é levar a qualidade dessas duas áreas em Parnaíba e também trabalhar pelas outras. Mas o foco inicial e principal é a educação e a saúde. Eu já vejo candidatos dizer que é a educação, a saúde, que é isso, é aquilo outro. Eu vou escrever o meu discurso, tá certo? Que fica mais prático para eles decorarem e fazerem o discurso dele lá, não estou um pouco me incomodando. Para candidato, o senhor em outras entrevistas, como político, como suplente de senador que esteve aqui em conversas anteriores e entrevistas, o senhor sempre frisa que não faria avaliações à administração municipal, não é por uma questão mesmo de ética e de bom senso, mas nós estamos num processo dinâmico, que é o processo eleitoral. Sim. Eu deixo sempre muito bem claro aqui com os nossos telespectadores, e eu tenho certeza que você de casa sabe o respeito que nós temos às pessoas e às instituições da cidade de Parnaíba, e que as coisas que a gente discute aqui são sobre projetos e sobre as coisas e não sobre as pessoas de uma forma específica. A administração atual encaminhou para a sucessão municipal, para suceder o prefeito Mão Santa, o seu ex-secretário de infraestrutura, que é o Francisco Emanuel, que sucedeu na pasta a deputada Gracinha Mão Santa, que além das outras áreas, ao longo desses 7 anos de gestão, tem feito uma propaganda e impulsionado obras no setor de infraestrutura aqui na cidade. Sempre ficou evidente a questão do cuidado com as praças, ela mesma já esteve aqui, ou outro partícipe da gestão municipal, evidenciando a ponte que está sendo construída sobre o Rio Igaraçu, como uma obra grandiosa de infraestrutura para a cidade, dentre outras. E aí eu gostaria de perguntar ao senhor, que avaliações o senhor faz sobre
esse setor de infraestrutura que a gestão atual vai utilizar como mote de campanha, né? E o que o senhor pensa também sobre essa continuidade de infraestrutura da cidade de Parnaíba e desenvolvimento urbano? Veja bem, Helder, eu entendo o seguinte, por exemplo, o candidato que você mencionou, né? Na sua primeira entrevista, ele disse que eu tinha passado 12 anos na prefeitura e não tinha feito nada, certo? Esse moço está há 8 anos na prefeitura. 7 anos e meses, né, na prefeitura. E todo dia ele vai para o prédio da prefeitura trabalhar, certo? Ele não sabe que quem fez o prédio foi eu, onde ele trabalha. Então, ele não tem conhecimento absolutamente de nada. Lamentavelmente, ele não tem. O que se comenta hoje na cidade é que, nesses últimos dias, houve um atrito dele com a prefeita, né? Por questões de obra, de questões desse tipo. Então, isso é uma pessoa que eu já fico um pouco, eu como cidadão, como parnaibano, já fico um pouco assustado. Quanto a essas obras que a prefeita enaltece, eu estou muito triste. Porque, por exemplo, o quadrilódromo, a ideia arquitetônica do quadrilódromo era ser uma praça livre, dando o sentido da liberdade, certo? O que está se fazendo hoje? Já se colocou arquibancada de concreto, está se fazendo uma quadra coberta, tá certo? Tirando aquela ideia, tá certo? Do arquiteto que a projetou, tá certo? Eu sou contra ela fazer uma quadra lá? Não. Mas nós não temos tanto espaço em direção ao aeroporto. Por que não fez mais na frente? Ampliando aquela área cada vez mais, que a ideia inicial seria cada prefeito vai fazendo aquilo que ele pode fazer, até chegar no aeroporto. Quando o turista chegasse em Parnaíba, que pegasse a Padre Vieira, ele vinha até chegar aqui na cidade, já vendo um parque fenomenal, tá certo? Como é, por exemplo, a Avenida São Sebastião, que hoje também estão metendo na Avenida São Sebastião uma quadra no meio da avenida, cobrindo. O Helder, é preciso ter o sentimento, tá certo? O sentimento da arquitetura, do sentimento de... A prefeita é engenheira também, tá certo? E ela podia ter esse sentimento. Aí sim, aí são obras que são acrescentadas às já existentes e que dão maior amplitude. Esse é meu ponto de vista, tá certo? Quanto à ponte que você fala, que você falou, a ponte, veja bem, tem 1000 lugares para fazer essa ponte. No meu entendimento, eu não sou contra a ponte, mas sou contra o local em que ela foi implantada, está sendo implantada. Sou totalmente contra. Ali tira todas as características daquela beira-rio. Prejudica o comércio, prejudica empreendimentos que lá estão. E nós, Helder, quando exercemos um cargo público, nós temos que prever tudo isso. Não prejudicar investimento, não prejudicar comércio e ser uma obra funcional, tá certo? E ser uma obra funcional, porque, afinal de contas, aquilo ali é feito com o dinheiro de todo mundo, tá certo? Mas eu me coloco assim, esse é o meu sentimento como cidadão parnaibano, tá certo? Como cidadão parnaibano. Eu não gostaria jamais de ver tirada aquele sentido de liberdade, tá certo? Sem nada, aquilo livre, área livre, tá certo? Mas cada um tem uma cabeça e cada cabeça tem uma sentença, né? Eu apenas externo aqui a minha visão, tá certo?
porque eu pensei sempre em, quando pude, trabalhar por uma Parnaíba do futuro. Se você prestar atenção, você vê o seguinte: todas as rotatórias que existem em Parnaíba, elas foram feitas há 15 anos para melhorar o tráfego, para melhorar a situação, porque cada dia mais são mais veículos, mais moto, mais isso, aquilo, outro. Me diga uma outra que foi feita, algum melhoramento no tráfego em Parnaíba. Não existe. Nenhuma. A não ser que eu esteja cego e não esteja vendo. Mas eu, pelo menos, estou vendo que aqui tem uma câmera, que aqui tem uma televisão, tá certo? Então, eu vejo isso também. Então, meu sentimento é um sentimento de amor e de preservação da minha cidade. Imagine você, faça só imaginar o que fosse do aeroporto até o quadrilódromo, aquilo ali, quadras cobertas, outros jardins, etc, etc, tá certo? Então, eu não sou contra que ela faça quadra, não. Sou contra, não. Mas sou contra que ela faça ali, tá certo? Embora eu, sendo contra, não vá influenciar em nada. Mas o meu sentimento é contra que faça ali e contra que faça também na Avenida São Sebastião. A Avenida São Sebastião também foi projetada com essa ideia de liberdade, tá certo? De espaço. Né? Quando aquela quadra estiver feita, você não vai ter visão, não. Então, esse é o meu ponto de vista, tá certo? Agora, isso não vai alterar em nada o que está feito, tá certo? O que vai ser feito, não vai alterar absolutamente nada, mas é meu ponto de vista, é esse, pronto. Pré-candidato, se o senhor for eleito, o senhor vai pegar, nos próximos 2 anos ainda, a metade da gestão do governo do governador Rafael Fonteles. Não é? O governador Rafael Fonteles esteve aqui em Parnaíba e na região na semana passada, realizando algumas obras, projetos e ações e encaminhando algumas outras. Óbvio, é evidente, claro. A cidade de Parnaíba é a segunda maior cidade do estado do Piauí e merece atenção de qualquer governador que esteja lá nesse cargo, não é? Em o senhor sendo bem votado e aprovado como prefeito, eleito prefeito de Parnaíba, nesses próximos mandatos, em relação ao relacionamento, qual será a sua postura? Será uma postura de ir até o governador e procurar uma boa relação para que o desenvolvimento da cidade de Parnaíba e as relações institucionais, elas progridam? Veja bem, eu chegando na prefeitura, tá certo? Existem 2 figuras aí. Existe a figura do José Hamilton Furtado Castelo Branco, tá certo? CPF, registro, E existe a outra figura do prefeito, tá certo? Que representará a população e a cidade, tá certo? Eu não tenho absolutamente nada contra o governador, tá certo? Embora nós estejamos em lados opostos hoje, tá certo? Não tenho nada, absolutamente nada contra o governador. Eu vejo, por exemplo, o candidato do governador, que eu não tenho nada contra ele. Eu vejo, por exemplo, o candidato do governador, em 2 palavras, ele fala uma, Rafael Fonteles, o governador, tá certo? Eu não sei se o governador vota aqui, né? Eu acho que não, tá certo? O que nós queremos para Parnaíba é uma administração voltada para os interesses do município. E por que não conversar com o governador, se eu for prefeito? Vou conversar republicanamente com o governador para discutirmos os benefícios que poderão ser feitos com a prefeitura e o governo do estado. Então não há o que se temer isolamento. Não. Porque ontem o pré-candidato Dr. Hélio, aqui em entrevista, disse que o governo do estado tentou fazer algumas ações juntamente com a prefeitura de Parnaíba
atual, a gestão atual, e a prefeitura sempre é um obstáculo em relação a esses relacionamentos? Não, em absoluto. A prefeitura não é minha. A cidade não é minha. A cidade é da população. O que for de benefício para a população, o governo do Estado terá toda a liberdade de agir na Parnaíba. Toda. Sem nenhum entrave, sem nenhuma dificuldade. Totalmente livre para fazer suas ações, desde que essas ações sejam em benefício da cidade. Eu não vou levar palanque político para a prefeitura, eu como prefeito. A eleição se acaba no dia 6. Vamos entender isso, pelo amor de Deus. Né? Olha, Helder, eu fui muito maltratado aqui na minha cidade por essas pessoas, tá certo? Existe um momento da minha vida que eu tive que tirar uma filha de uma escola para botar noutra. Porque me agrediam tanto em rádio em Parnaíba que minha filha não pôde ficar na mesma escola, porque os amigos dela, os colegas dela, chegavam a ouvir no rádio, teu pai é isso, 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 isso. Eu nunca respondi. Eu nunca agredi a eles. Eu nunca fiz nada que fosse com a intenção de prejudicá-los. Quanto à minha pessoa, sim. Era intencionalmente e é intencionalmente para prejudicar a minha pessoa. Mas como eu lhe disse no início, né? Isso hoje eu tenho bem marcada a relação, bem aqui, a lista. Daqui para cá é ações jurídicas, daqui para cá é ações políticas. Tá certo? Então eu não levo. O governador, eu não tenho nada contra ele. Conversei com o governador, acho que 2 vezes. Eu conversei com o governador, ele foi na minha casa, junto com o senador, o ex-governador Wellington Dias, tratar do assunto da eleição. E eu disse para os dois, né, que eu não tinha absolutamente nada contra Rafael Fonteles, né, mas era uma situação bastante delicada para mim, aquela eleição, porque eu tinha como outro candidato uma pessoa que era minha amiga e que nós nos consideramos irmãos. Tá certo? Então eu me sentia numa situação bastante difícil, mas que também não iria partir para uma campanha frontalmente contra ele, porque este meu irmão, meu amigo, estava sendo apoiado pelo grupo da prefeitura. Tá certo? Então eu fui muito claro, como sou muito claro em tudo aquilo que faço. Eu não tenho nenhum subterfúgio de nada. As minhas ações políticas são transparentes, claras e objetivas. Viu, Helder? Isso é que eu quero deixar claro para você e para todos os telespectadores. Pré-candidato, eu agradeço, portanto, esse diálogo. É sempre uma oportunidade da gente conhecer ainda mais a linha de raciocínio, o telespectador entender aquilo que o senhor está pensando, até porque os pensamentos eles não são imutáveis. Claro, não é? A gente tem a possibilidade de ter novos entendimentos diante das situações. Então, é importante entender o que cada candidato, pré-candidato, está pensando hoje. E é por isso que é muito salutar esse nosso diálogo, essa nossa conversa. E eu agradeço aqui a sua disponibilidade em vir conversar aqui com o nosso telespectador que está em casa agora nesse momento, almoçando, nessa sexta-feira, que é um dia sempre muito agradável e querida pela população. Eu é que lhe agradeço, rapaz. E agradeço aqui a Costa Norte, toda a equipe da Costa Norte, essa oportunidade, né? Porque se vocês não dessem essa oportunidade a todos, tá certo? Ficaria difícil, né? Ficaria difícil, porque eu não tenho dinheiro para comprar mídia. Eu não vou pagar ninguém em blog para agredir quem quer que seja.
Então ficaria difícil. Então eu sou muito grato a vocês. Já disse isso toda vez que eu venho aqui. Vocês dão uma lição de educação política, tá certo? Essa mídia de vocês é uma educação política. Eu é que tenho que agradecer a vocês. E aos nossos telespectadores, né? E àqueles que não gostam de mim, por acaso, né? Mas que gostam de me ver, né? Não sei por quê, porque quando eu saio daqui, vem um cara colar num blog me esculhambando porque eu disse isso da televisão. Me assista, vê se você aprende. Se eduque, para que você seja um cidadão dessa cidade de Parnaíba. Muito obrigado a todos vocês que me ouviram e aos que eu citei aqui como adversários, né? Tenham calma, tenham paz, vamos fazer uma campanha com tranquilidade, com paz. Quem precisar tomar Gardenal, tome, para se acalmar. Não tem problema não, viu? Grande abraço a todos. Ótima tarde para o senhor, obrigado pela possibilidade do diálogo e um bom final de semana.